Boa tarde a todos. Último dia de evento, sexta-feira, novembro, muita coisa acontecendo já. O ano acabou, já vejo árvores de Natal nas casas das pessoas. E a gente está aqui com um tema extremamente diverso, multissetorial, extremamente necessário para conversar no momento que a gente está hoje. Então, me apresentando aqui, além da fotinho ali, meu nome é Bruno Pina, eu sou CEO hoje de uma consultoria focada em eficiências na área de saúde, chamada Sinapse. Meu background de carreira, passei por diversas indústrias de tecnologia, trabalhei com todas as áreas, aí, fui de programador a diretor de tecnologia de empresa, depois fui para o setor de consultoria estratégica, trabalhei muito no setor financeiro, até o dia que o bichinho da saúde me picou, quando eu fui para a AstraZeneca, e esse bichinho nunca mais saiu, nem quis fazer tratamento. Estou picado desde então e trabalho com a saúde de diversos aspectos, em diversos setores públicos e privados e frentes de atuação. Sou investidor também em startups de saúde. Estou aqui com um grupo extremamente qualificado para conversar com vocês. Vou pedir que nos próximos 2, 3 minutos cada um se apresente e depois eu vou fazer uma série de bate-papo aqui sobre o tema de empresas exponenciais na saúde para a gente discutir em conjunto. Então, vou pegar a ordem aqui do que está na minha telinha aqui. Vou do Carlos para a Tami e depois para a Priscila. Tá. Boa tarde aí, obrigado aí pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Bom, eu sou o Carlos Ambrosio, comecei a minha carreira no mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro eu passei por grandes bancos como Citibank, depois empreendi em uma das primeiras gestoras independentes do Brasil, e que depois consegui fazer um processo de venda para um grupo americano e fui parar como presidente da Ambima, que é da associação, que é da classe de mercado de capitais. Durante esse período de 4 anos que eu fiquei na Ambima, eu comecei a investir em algumas startups relacionadas ao setor financeiro, e uma delas, que é a principal e que hoje eu tenho uma posição executiva, é a Avenue, que é uma corretora nos Estados Unidos e uma corretora no Brasil, com o objetivo de democratizar o acesso internacional. Então, rapidamente isso. Muito bem. Sou cliente da Avenue, tá? Vai lá, Tami. Legal. Agora sim, consegui desmontar. Oi, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, para participar de um evento desse. Obrigado pela FIS e pelo Rodrigo pelo convite. Prazer estar compartilhando o painel aí com o Bruno, que eu já conhecia, mas com o Carlos e a Priscila, que com certeza eu acho que vai enriquecer a conversa. Uma boa tarde para todo mundo que está assistindo. Espero que a gente consiga também contribuir com as dúvidas e inquietudes de vocês de uma temática tão complexa como governança, num período não tão tranquilo do mundo para a gente tratar de governança. Sobre o que eu faço, então, eu trabalho na KPMG, mais especificamente na área de inovação e transformação digital. Minha relação com saúde, ela é engajada tanto por propósito, eu sei, um pouco apaixonada pelo que a saúde existe, o que ela prega, mas também pela demanda de mercado e a transformação que está acontecendo na área de saúde. Então, eu tenho experiência com projetos desde a parte industrial da saúde, então a gente está falando de medical devices, até a parte de distribuição e de cuidado, e vai ser um prazer aí aprender com vocês e construir essa ideia de governança exponencial. Obrigado, Tami. Priscila, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria primeiro parabenizar a equipe da organização do evento com essa semana incrível, né? O FIS é um evento que eu admiro muito e estar aqui, ter o prazer, né, a honra de participar do outro lado da tela é muito gratificante. Então, eu queria agradecer a organização, além de parabenizar por mais uma entrega de evento incrível. Me apresentando um pouco para quem não me conhece, eu trabalho como especialista de indústria de saúde em Google Cloud na América Latina, mas apesar de estar do lado da tecnologia, a minha carreira, a minha trajetória é na área da saúde. Sou enfermeira de formação, atuando sempre na área de gestão e inovação, com projetos estratégicos, tropicalizando, né? O meu desafio sempre foi
como que a gente transforma o setor de saúde do Brasil. Não precisa ser só com coisas daqui de dentro, mas olhando para o nosso mercado, para a nossa realidade e para a nossa potência, né? Porque a gente tem um grau de maturidade muito interessante, são desafios diferentes. Então, a minha trajetória, ela passou sempre por esse tipo de questão, seja do lado do governo, com estratégias para digitalização, ou até mesmo lá atrás, né, para os municípios, ou como consultora, head de inovação, e agora dentro de Google Cloud, com uma missão muito parecida, tá? Que é suportar essa transformação digital para alavancar o setor, agora Latam, não só Brasil, de saúde. Muito legal. Obrigado, gente. Eu acredito, especialmente na junção de alguns fatores aqui da conversa, né? Fator número 1 tem um famoso HCP, né? Um Healthcare Professional que entende de gestão, que já passou eventualmente pela área assistencial, e entende, né, dentro das trincheiras o que a saúde passa, né? E tem um olhar sempre especial sobre isso. Do outro lado, extremo oposto, vamos dizer assim, uma pessoa do mercado financeiro com experiência, especialmente em indústrias complexas, como é o setor financeiro, mas também que foi disruptada há alguns anos atrás, talvez foi a precursora dos movimentos aí das startups, dos unicórnios, né? E alguns anos atrás, como sempre, né? O setor financeiro e telecom puxando ali o trem das transformações pela necessidade, pela complexidade em per se. E hoje, enfim, à frente da Avenue, uma empresa que eu falei, né? Sem brincadeira, sou cliente, mas o modelo eu acho que é um modelo interessante, especialmente quando você olha para a relação hoje da diversificação que o brasileiro busca, né, e até a forma que ele tenta se relacionar com o setor financeiro de outros países também. Então abre uma porta ali de nicho, mas interessante. E a Tami, né, um profissional qualificadíssima dentro de uma consultoria de nome, respeitada no setor da saúde, no setor da saúde, né? No setor muito setorial, mas que eu conheci no setor da saúde. E eu acho que a gente pode juntar esses 3 pontos aqui para poder falar do tema do painel. Então, governança disruptiva e criando empresas exponenciais na saúde, eu vou dividir esses 2 pontos, porque pode parecer um nome de um painel, mas esses 2 temas, né, uma governança disruptiva e empresas exponenciais, tem muita literatura por trás deles 2. Né? Se a gente fala o que é uma governança disruptiva, a gente vai para modelos de liderança e gestão de empresas que estão ali desafiando constantemente o status quo da empresa, né, daquela empresa que ela está inserida. E especialmente a governança disruptiva tem várias, vamos dizer assim, várias disciplinas inseridas dentro desse processo, né? Desde uma liderança, né, uma governança que está sempre inovando, ela tem que ser flexível e ágil, ela tem que descentralizar a tomada de decisão para que ela se torne realmente fora dos padrões de governança, onde tudo tem que ser alinhado e governado dentro de um ambiente de todo mundo dizer sim, ou majoritariamente dizer sim, tem que ter dados para tomada de decisão. Então, tudo aquilo que a gente fala de uma transformação de uma empresa, quando você bota numa governança, no aspecto de governar uma empresa ou uma indústria, isso aqui é a disciplina de governança disruptiva. Então, para quem aqui é do setor, para quem aqui é gestor, para quem aqui entende o que é governança como governança empresa, a governança disruptiva é aquela que está pegando o tradicional e questionando pontos que não levam essas empresas de maneira tão rápida para a transformação que o mercado está passando hoje. Então, esse é o lado esquerdo aqui, né? Governança disruptiva. E quando a gente olha para empresas exponenciais, a gente vai voltar lá para o livro do Exponential Organizations, não sei quem leu, mas quem, assim, recomendo leitura para quem não conhece, para quem está novo nesse tema de organizações exponenciais. É um livro, se não me engano, de 2013 ou 2014, lá do Salim Ismail e mais uma galera, que falavam sobre um novo estilo de organização que iria se adaptar de uma maneira mais eficiente ao mercado, né, considerando alguns usos, né, alguns temas. Tecnologia, né, especialmente o uso de tecnologias para alavancar as empresas, aí, AI, robótica, entre outras tecnologias. Já se falava isso quando ele lançou esse livro em 2014. Modelos de negócios escaláveis, então são modelos replicáveis, modelos que escalam. Aqui eu tenho um ponto de questionamento sobre isso na saúde, né, mas já falo já sobre o meu pensamento na hora que a gente está nas perguntas. Cultura de inovação, estruturas também flexíveis, que não são aquelas hierarquias em silos extremamente consolidadas e duras, né? E muito relacionamento com comunidade, né? Com o ecossistema, que é o tema que virou a máxima da vez aí, né? De falar de ecossistema. Então,
Imagina pegar esses dois temas de governança exponencial, governança disruptiva e empresas exponenciais e juntar isso na saúde. Né? Uma saúde que, se a gente parar para pensar aqui só para fazer preâmbulo, né? Uma saúde que um setor que é hoje a bola da vez, eu falo isso há alguns anos, né? O que aconteceu com o setor financeiro há alguns anos atrás já está acontecendo na saúde há alguns anos. Teve uma primeira leva de transformações de saúde, se a gente pega o Brasil, que foi ali de 2012 até 2016, com os primeiros empreendedores, as primeiras empresas de saúde ali que surgiram, desde PebMeds, Memedes, né, entre outras empresas, e pega a segunda leva, que veio ali de 17, 18 em diante, que são as novas, e está no momento agora de, eu diria que indo para um terceiro momento dessas empresas, dessas startups em saúde. Ao mesmo tempo, a gente está numa discussão muito grande sobre eficiência, especialmente no pós-pandemia. Né? Modelos assistenciais, modelos ineficientes, sistema de saúde quebrado, que já é falado há muito tempo. Eu não olharia o sistema de saúde sob esse aspecto somente, mas a pergunta é o que nós, na saúde e fora da saúde, porque aí é a hora que eu acho que o setor está bem interessante, o setor está aberto para o cross-setorial, né? O modelo de health fintechs, de retail fintechs, de food health techs, todas essas outras indústrias adjacentes, né? A saúde não é uma vertical, é uma horizontal, ela toca em várias, inclusive essas afetam a saúde também. Então, acho que é um tema muito gostoso para a gente discutir aqui. Nos próximos 48 minutos, eu vou fazer algumas perguntas aqui e vou fazer elas até o tempo acabar. Então, não vou tentar elaborar aqui o máximo de navegar o máximo de pontos possíveis dentro de algumas frentes que eu preparei aqui de pergunta para a gente falar. Então, a primeira que eu gostaria de fazer uma rodada aqui de respostas entre vocês, para a gente pensar junto, aí eu queria ouvir do lado do Carlos sobre a ótica dele, do conhecimento do setor financeiro, que eventualmente você viveu essa exponencialização do setor, e do lado aqui, tanto da Tami quanto da Priscila, trazendo um pouco mais de saúdez para o assunto. Mas o primeiro ponto vou começar pelo início mesmo, né? O que vocês enxergam que são os desafios de uma empresa no momento que elas estão discutindo modelos exponenciais, modelos disruptivos? Então, bem amplo, para que a gente comece do amplo, depois eu vou descendo um pouco em alguns assuntos, mas o que para vocês são esses desafios e oportunidades que surgem na implementação de algo disruptivo ou algo exponencial no setor? Vou dizer saúde para a Tami e para a Priscila, mas eu queria ouvir a opinião geral também aí do Carlos. Carlos, eu queria começar com você pela visão aí mais financeira, que eu acredito que é a próxima joint venture que a saúde tem que fazer, é o setor financeiro. Então eu queria ouvir um pouco de você. Tá, mano, obrigado pela pergunta. Quer dizer, no que você está colocando, no caso específico do mercado financeiro, eu acho que tecnologia, que nem você falou, sempre teve muito presente, né? Eu acho que a tecnologia e o uso cada vez mais intenso da tecnologia foi apresentando algumas oportunidades em alguns segmentos, e a grande barreira para poder transformar isso num negócio com capacidade de exponencializar e de agregar valor é você encontrar um ambiente onde o regulador, porque também estamos falando de um mercado bem regulado, encontrar no regulador e nos participantes de mercado, regulação e autorregulação, uma disposição em mexer no arcabouço para viabilizar, destravar esse processo e poder, aí sim, transformar algo que era ganho de eficiência em algo que realmente é um negócio e é exponencial, né? Então, a gente deixa de estar tratando a tecnologia como uma ferramenta para ganho de eficiência e usa a tecnologia para mudar a forma como as coisas acontecem, para mudar o modo de relacionamento entre os participantes de mercado. Eu acho que essa foi a grande virada que eu acho que o Brasil teve e continua tendo, principalmente no mercado financeiro. Obrigado, Carlos. Acho que e você deixa um ponto que eu acho muito legal da gente continuar, né, tanto na opinião da Tami e da Priscila, porque que oportunidades são essas que a gente pode observar na saúde, que é um espelho não ainda copiado do setor financeiro, né, seja modelos de crédito ou soluções que são mais eficientes e com a experiência melhor para o cliente, um setor também regulado. E dois, o que vocês enxergam também que a saúde ainda não tocou, né, nessa relação exponencial e disruptiva?
Vou pedir para a Tami continuar o raciocínio. Claro, obrigada, Bruno. Não, muito interessante, Carlos, né? Eu quero... É legal nós complementarmos nessas visões. Quando o Bruno trouxe a pergunta, né, do desafio e oportunidade, sua cabeça começa a pensar, tipo assim, putz, desafio, daí vem a listinha, e daí você auto tenta priorizar o que você vai trazer e como fazer, da mesma forma que oportunidades. Então, eu acho que para nós e para todo mundo que está ouvindo, não é pela saúde, mas todos os setores, criar empresas exponenciais é um desafio do século, se a gente estiver pensando no mundo corporativo, né? Todos nós, como gestores, empresários, consultores, o que quer que sejamos dentro da posição de relação com a empresa, é a primeira vez que as empresas elas estão tendo a possibilidade de trabalhar com tecnologia da forma que estão trabalhando. Então, se a gente olha os modelos que a gente aprendeu a desenhar na escola, que nos formou, ela não tinha isso daqui, né? E por isso o critério de entender exponencialidade aqui é importante, porque esse ganho em nível de gradação exponencial é muito novo. Nós, até na pessoa física, a gente está lidando com isso, né? Se a gente fizer um ensaio aqui, eu, por exemplo, primeiro nível de tecnologia de armazenamento que eu lembro de ter pego é um VHS. Agora, se eles puxarem mais para trás, alguém vai me dizer um vinil, um disco, um 3/8, e sei lá, e começam as siglas, porque foi muito rápido, e numa pequena sala a gente já tem essa transformação. Então, quando a gente traz isso para a saúde, para mim, o maior desafio quando a gente está trazendo o exponencial é que é muito sexy a primeiro, mas para fins de saúde, eu acho que existe um medo / risco, e daí tem bastante espaço para a gente conversar, da relação desumanização da saúde quando a gente está falando de uma empresa exponencial. A relação tecnologia-humano, ela é um risco grande quando eu estou falando, porque se a gente pega no mercado financeiro como exemplo, tá, qual que é a primeira referência que a gente tem de uma exponenciação em escala, o próprio Avenue? É digital. Tá, tudo bem, mas como é que eu continuo essa relação? Porque a experiência de ir para o banco e pegar uma fila não é uma experiência que as pessoas queriam continuar ficando. Mas quando a gente está falando de saúde, será que a relação humana é uma coisa que a gente não gostava e está querendo perder? Ou a gente quer continuar, mas a gente quer a comunidade de trazer essa tecnologia? Então, esse, para mim, talvez, pensando em desafio, esse me veio aqui como essa relação. Em contrapartida, olhando, né, para trazer uma oportunidade e deixar espaço para escutar a Priscila, eu vejo a gente olhando uma relação de saúde de forma correta, de querendo se inspirar muito nos aprendizados. Mas, para mim, uma das coisas que mais me apaixona dentro de saúde é que talvez seja uma das esferas mais biológicas, né, para não ser redundante, que a gente tem. Tipo assim, a primazia do ser humano está na saúde. Putz, tem o mercado financeiro, aí a gente transaciona desde que se a gente se entende de sociedade, é verdade, mas antes disso a gente teve que existir como humano. Então, a gente tem tanto espaço para repensar essas coisas que a gente não precisa ir da manufatura para o corpo humano. A gente pode sair da biologia para a transformação. Então, eu acho que tem bastante espaço para explorar aí, e para mim é uma das coisas que às vezes falta. Mas, Priscila... Adorei. Eu adorei, eu adoro fazer sinapse, gente. Por isso que o nome da empresa amiga eu queria chamar Sinapse. Tem um ponto que você trouxe agora que a Tami fechou, ou seja, ela continuou o raciocínio do financeiro e fechou com um ponto agora muito massa, que é a origem pelo qual a gente precisa levar a transformação na saúde não precisa ser o aprendizado somente das indústrias lookalikes, vamos dizer assim, né? A gente pode partir da saúde para a saúde, o que eu acho incrível, porque indo para o papel que a Priscila tem na sua formação, não que é isso que ela faz hoje, esse é um papel que, eventualmente, no passado, a gente nunca usou para fazer transformações em nenhum lugar. A enfermeira, o técnico de enfermagem, nem o médico, né? Então, os HCPs, os profissionais de saúde, eles eram considerados como usuários do sistema. Ponto. Quem fazia as transformações que tinham que ser feitas era o time de gestão, as consultorias e por aí vai. E a gente está no momento hoje que, para exponencializar e para disruptar, você tem que dar alguns passos atrás e escutar quem está na frente, quem está lidando com o nascimento das pessoas, com o fronte da saúde. Então,
Priscila, se você também puder pegar por esse aspecto e evoluir também sobre a sua experiência vasta, seria legal para a gente ir olhando oportunidades e desafios. Claro, super bacana. Eu acho que são pontos muito relevantes e eu concordo com vocês três. Trazendo um pouco de desafios e oportunidades a partir da minha perspectiva e linkando com esse ponto que você trouxe, Bruno, é o seguinte. Eu acho que a gente tem um desafio zero, né? O desafio que vem antes de tudo, que é o momento adequado, né? Hoje, como a gente tem quase que um alinhamento dos planetas que favorece uma certa condição para a gente poder falar desse assunto, para a gente poder explorar isso, né? Tá aí uma oportunidade. Coisa que foi um desafio em outros momentos. Quantas empresas não estavam à frente de seu tempo e por isso não deram certo? Né? Não é porque a ideia era ruim, não é porque não fazia sentido, se elas tivessem sido lançadas hoje faria todo sentido, só que no momento em que elas surgiram, não estava tudo alinhado, a gente não tinha as condições, que passam por hábitos de consumo, pela população estar preparada, pelo ecossistema estar preparado, porque quando a gente fala de ser exponencial, tem uma questão de ganho em escala, não só do seu próprio negócio por meio da tecnologia, mas por meio de um ambiente como um todo. Se as pessoas consomem todos os serviços, ou grande parte dos serviços, por meio de uma plataforma, de uma determinada forma, fica mais fácil ela dar o próximo passo que vá nessa mesma direção, né? Então, a gente acaba tendo uma questão de timing, né? Só que tem outras duas coisas importantes quando a gente fala de momento adequado, que é as coisas não são imediatas, também precisa ter paciência, né? A gente fala do exponencial, a gente quer o resultado, a gente quer o grande, mas também precisa esperar o fruto para poder colher, não adianta querer de imediato, apesar da gente falar do impacto grande. E que, obviamente, existem riscos associados. Então, algumas coisas não vão dar certo. E ok, o que a gente aprende com isso para poder fazer o próximo round, né? É importante, assim, eu trago sempre nas minhas discussões a questão do qual que é o nosso propósito. As pessoas são muito apegadas, apaixonadas pela sua solução ou pelo objetivo de ter um unicórnio, de ser exponencial e esquecem do princípio básico do que é que elas querem resolver para o cliente delas, né? E quando a gente fala do desapego, surge aí, se você não é apaixonado pela sua solução e sim está querendo resolver algo que tem um potencial grande, surge aí a oportunidade de criar do zero e mudar de perspectiva. E quando a gente fala de saúde, será que a gente está falando de saúde ou a gente só fala de doença? Né? A doença ela é exponencial, tanto quanto a saúde é, né? Então a gente talvez tenha que repensar, não é mimetizar e trazer para o digital a abordagem que a gente tem hoje. Talvez aí surja a questão da gente avançar para um olhar diferente, como se a gente esquecesse como é feita a saúde hoje, para ter oportunidade, lógico que tem grandes aprendizados, mas talvez a gente tenha que desapegar um pouquinho das nossas práticas atuais, incluindo, né, o que você trouxe, Bruno, do papel do profissional de saúde, dos instrumentos de saúde e a conformação da equipe multidisciplinar de saúde. Então, hoje a gente tem que uma equipe multidisciplinar, ela é formada por um médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas tem um cientista de dados ali. O que o profissional de saúde aprende no seu currículo envolve estatística, porque a gente tem epidemiologia, estatística, antropologia, clínica cirúrgica, mas envolve algumas outras análises ferramentais. A gente entende que na nossa prática, na nossa maletinha, a gente conta com machine learning como um dos instrumentos para prescrever terapia digital, né? Então, a gente precisa rever o papel do profissional, o papel da equipe e o que a gente entende por solução de saúde. E para finalizar aqui, eu já fui sinalizando algumas oportunidades a partir desses desafios, né? Mas eu enxergo que a oportunidade ela vai estar em dois lugares aqui, tá? Em dois grandes motivos. O primeiro é pela própria necessidade de sustentabilidade do setor, porque a conta não fecha. Com o envelhecimento populacional, com o aumento dos custos, com tudo que a gente tem incorporado que não substitui outras coisas, a gente não consegue mais ser sustentável e uma hora isso aqui não vai mais parar de pé e a gente não vai ter mecanismos de saúde. E a outra coisa, né, são as exigências do cliente moderno. Hoje, e aí cliente moderno, todos nós que estamos aqui, quando chamamos um táxi pelo aplicativo, a gente tem uma expectativa de nível de serviço e de tempo. Quando a gente vai lá no Google procurar um restaurante aberto, a gente não quer um restaurante aberto semana que vem, a gente não quer um restaurante aberto hoje, a gente quer um restaurante aberto
agora e com espaço agora, né? Então o hábito de consumo mudou e o cliente está mais exigente, tendo acesso a mais informações. Ele vai para a consulta preparado para discutir com você e não para acatar cegamente o que você está propondo, né? Então isso nos impõe uma necessidade de mudança. E eu chamo essa necessidade de mudança mais como oportunidade por meio dessas duas frentes, dessas duas linhas, o que preferir adotar aqui. Não, muito legal. Você trouxe vários pontos importantes. Eu concordo muito sobre o aspecto da... Eu já usei esse termo, né, em algumas conversas, que a gente precisa fazer como se fosse um orçamento base zero. Né? Eu falei assim, a gente precisa ir para uma linha onde a gente tem que esquecer tudo que veio antes para que a gente possa fazer um plano efetivo, desconsiderando... Não é sair do as is para ir para o to be. É desenhar o to be. Depois a gente discute o que é o as is e a gente vê o que a gente precisa ser lapidado e não construído. Porque muitas das vezes eu sinto que as transformações e as proposições que existem nas indústrias e na saúde não é diferente, é sempre, não, vamos partir aqui de um papel e vamos construir em cima disso. E, do jeito que a saúde está, a gente precisa tirar coisas da equação. A equação está complexa. Então, em vez de ser um papel em branco, tem que ser uma pedra. Né? E você tem que lapidar, esculpir, em vez de construir algo em cima de alguma coisa. Essa é uma visão. E aí, eu vou para o segundo ponto, que é um ponto que eu vou ser o primeiro a dar a resposta, porque eu já pensei nele, e aí eu queria que vocês pensassem algo enquanto eu dou minha resposta, que seria, eu vou para a linha agora da governança disruptiva, eu não quero perder esse tema, que é uma coisa, são esses desafios e oportunidades que vocês trouxeram, que faz todo sentido e a gente já começa a pensar um pouco o que é isso. Mas agora, para o público também para ele ir para a linha de governança, a gente vai ter que falar de lideranças, né, e modelos de liderança das empresas. Então, a minha pergunta, e eu vou começar respondendo ela, vai ser sobre experiências que cada um de vocês já tiveram em governanças disruptivas ou alguma coisa relacionada à governança disruptiva que teve um impacto ou na empresa ou em um projeto que vocês participaram. Algo que era tradicional e que teve que ser alterado, ajustado, usando essas características disruptivas para que o projeto saísse. Seja uma nova empresa, seja um novo projeto, seja um spin-off. Então, eu vou dar um exemplo da indústria, do setor de saúde, quando eu trabalhei com um projeto voltado para a experiência de paciente crônico. Né? Quando você vai falar de paciente crônico dentro da indústria, eu vou falar de um exemplo de indústria, existe toda a legislação onde a relação da indústria com os clientes finais ela não existe. Né? A analogia que eu sempre fazia era igual ao setor automobilístico, né? Você produz o carro, mas você não vende para o seu cliente final, você passa por um concessionário. Na indústria, você produz o medicamento, mas você não vende, você passa por uma distribuidora, um varejo que distribui para o seu cliente. Então, você não tem uma relação com o CPF, você tem uma relação com CNPJs, e tudo que você pensa em experiência do seu cliente, você pensa sobre o aspecto daquilo que te contam, né? Porque assim foi construída a indústria. Essa é a governança tradicional. Então, um exemplo pessoal que eu tive foi quando eu desafiei esse modelo, porque eu tinha vindo do setor financeiro, e o que eu mais fazia no setor financeiro que dava certo, quando eu criei uma seguradora digital na Colômbia, foi quando eu fui para campo e conversei com mais de 10 mil pessoas durante algumas semanas para entender comportamento. E isso fez eu construir um produto mais adequado, uma estratégia mais adequada que tocasse nas dores reais das pessoas. Tentei trazer a mesma analogia também sobre a ótica da transformação que o setor automobilístico passou ali em 12 e 13, quando eles começaram a criar ferramentas de relacionamento direto com o seu cliente final e não mais passando pela concessionária. Lembro até hoje do Fiat Club, quando lançou a sua fanpage no Orkut e no Facebook. Acho que foi Facebook, não foi Orkut. E cada like era um lead. Isso fazia com que a relação de uma fabricante de automotivo passasse a ser diferente com o seu cliente, já que ela agora passou a conhecer o CPF e não mais o chassi que foi vendido. E eu tentei trazer essas duas analogias para a saúde. E eu, na época, fazia parte, né, dessa liderança da governança, e um dos modelos tradicionais que existiam na indústria era que você não tinha essa relação direta com o paciente. E ao entender o porquê que era assim, eu fui entendendo que não era uma questão de legislação, e sim era uma questão de um pouquinho de flexibilidade, de você construir processos adequados a como fazer isso, e a desconstrução da governança tradicional, trazendo características disruptivas, fez com que a gente conseguisse, naquele momento, ir falar diretamente com os pacientes de uma forma super diligente e correta
e entender perspectivas do paciente que pudesse ajudar a empresa na gestão de crônicos. Então, foi uma adaptação no modelo da governança, uma adaptação no modelo de liderança, o deixar de dizer não para adaptar o como dizer sim, construir instrumentos e processos e treinar pessoas para que na hora de você fazer o que a indústria fazia, ela passou a fazer diferente. Então, né, esse é o exemplo que eu queria que vocês trouxessem. Então, eu peguei uma governança tradicional, apliquei visão de Customer Experience, User Experience, olhei para uma visão legal que também tinha que ser analisada de compliance, verifiquei as brechas de oportunidades de fazer uma mudança para que aquilo mudasse, e mudou. Fez com que a empresa, a partir daquele momento, começasse a olhar para os seus clientes finais sob uma ótica de que eu posso falar com eles, eu não preciso ser apenas refém da distribuição de produtos. Então, eu vou começar de novo pelo Carlos, até pela experiência que eu entendi que você tem na construção da Avenue, e você deve ter outras. O que você também passou como líder, né, como alto líder de empresa, onde você viu uma governança que era tradicional sendo disruptada para você construir entregar algo novo no mercado? O Bruno estava aqui refletindo enquanto você até transmitia aí a tua experiência, e o que me veio como acho que relevante para dividir com todos, foi a minha passagem pela Ambima. A Ambima, que nem eu falei, a Ambima é a Associação de Classe de Mercado de Capitais. Ela representa toda a indústria de mercado de capitais e de gestão. Quando eu assumi a Ambima, a presidência da Ambima, a gente ainda tinha uma estrutura de governança. A Ambima, como é uma associação de classe, basicamente ela tem um corpo técnico próprio, mas na realidade as grandes discussões são em fóruns, né? Tem grupos de trabalho e fóruns. E você tem uma base muito grande de participantes, o mercado inteiro. Como que você faz para intermediar essas discussões? Então, isso era muito analógico, né? Então, você tinha os fóruns, tem um número limitado de pessoas que podem participar nos fóruns, dos grupos de trabalho vão para os fóruns, dos fóruns vão para a diretoria e a decisão é tomada. Então, era um negócio muito restrito, muito fechado, numa hierarquia, era uma dificuldade enorme, uma ginástica enorme, que até para ver como você formava esses fóruns, quem participava, quem não participava, era muito difícil. E a gente tomou a decisão de usar da tecnologia para nos auxiliar nisso. Então, a Ambima muito cedo adotou os fóruns virtuais e digitais participativos. Então, a gente primeiro criou um canal de comunicação com todos os participantes, onde a informação é dada para todo mundo. Tudo que for decidido rapidamente é passado. Ata de reunião, tudo é passado, pauta e ata. Então, você pode contribuir, qualquer um pode contribuir. E, além disso, os fóruns também foram todos... Hoje até parece assim, pouco importante isso que eu estou falando, mas eu estou falando isso aconteceu há 6 anos atrás, antes da pandemia. Então, essa adoção dessa nova forma de interagir com o mercado, escutando todo mundo de uma maneira... usando a tecnologia para escutar todo mundo e pegar input de todo mundo, acabou sendo muito importante, porque ainda quando veio a pandemia, a gente já estava preparado, a estrutura, o chassi já existia, a forma de trabalho já existia e o negócio acelerou muito. Hoje, ela continua trabalhando dessa forma, de uma forma ainda muito mais intensa e muito mais fluida. Então, hoje a gente consegue ter o mercado rapidamente se coordenando e discutindo entre todos sugestões e aprimoramentos em temas importantes, que são temas que ajudem a desenvolver o mercado. Então, assim, me veio na cabeça essa experiência. Então, isso foi eu tive a felicidade de estar implementando essa estrutura quando eu assumi a presidência da Ambima. E é uma estrutura que está até hoje, quer dizer, claro, foi aprimorada e sempre vai ser cada vez mais aprimorada, mas está funcionando muito bem. Então, acho que isso que me veio na cabeça para compartilhar. Obrigado, Carlos. Eu concordo muito contigo aí, né? O pode parecer, né? Porque depois que a gente viveu essa disrupção forçada, né, do mercado, e para quem também já trabalha com inovação e transformação, parece óbvio, mas quando você pensa nisso em escala com um órgão como a Ambima, é o tipo de coisa não óbvia, né, dentro dessa estrutura. Então, gosto muito dessa visão, ainda mais quando a gente fala de 6 anos atrás, o que 2017,
Não era uma máxima para ninguém focar nesse aspecto, a não ser quem já estava no processo de transformação. Bom, deixa eu passar para essa experiência, esse mesmo conceito, tá, gente, de experiência pessoal, de como é que vocês veem uma governança tradicional que teve que adaptar técnicas disruptivas e o que isso gerou de resultado. Tami, o que você viveu já nas suas experiências? Até pela própria natureza da minha atuação, eu tenho algumas histórias, né? Então, acho que eu estava pensando em qual selecionar, mas antes de trazer, acho que uma visão geral para todo mundo é que é um processo, né? Para quem está ouvindo e aprendendo, não tem uma receita de bolo. É essencial que a liderança esteja engajada. É muito difícil você fazer uma mudança de governança bottom-up. Se você não tiver a liderança comprada nisso, tipo assim, eu estou dizendo muito difícil para não dizer muito improvável. Então, eu acho que isso talvez seja uma mensagem geral. Mas, pegando uma história, eu fiquei refletindo aqui, e uma das coisas, né, conectando o que a gente estava falando de exponencial e trazendo essa ideia de governança, uma das coisas que sempre me chamou a atenção em saúde é a relação cultural do proprietarismo. O que é isso? Tipo assim, eu confio no meu processo, na minha forma de pensar, na minha forma de fazer. Então, vem alguém de fora, você aprende o meu processo. Mas lá funcionava 10% melhor. Eu não sei o que vocês faziam lá, mas aqui funciona muito bem. Se não funciona, a gente vai resolver a partir da minha definição. Então, essa cultura do proprietarismo, eu tenho algumas teorias, mas, enfim, acho que tem muito, é um assunto super delicado para se discutir, porque tem muitos fatores históricos e vetores que carregam. Mas, entendendo que esse proprietarismo existe, um dos grandes desafios que eu vi acontecer em governança, principalmente em alta gestão, é quando a gente vê o ecossistema de fintechs, de startups financeiras crescendo, e o ecossistema de saúde, mais ou menos, quando a gente estava lá em 2017, 2018. E daí estava todo mundo perguntando, mas como é que isso está acontecendo? Por que não está acontecendo? E as grandes empresas de qualquer parte da estrutura, assim, mas como é que eu me conecto a isso? E daí começa uma vontade de se conectar com uma cultura de não saber trabalhar com alguém de fora. E normalmente um elo mais fraco, né? Que é alguém com menos processo que você, menos governança que você, que a sua equipe de compliance às vezes até questiona se existe compliance do lado de lá. Então, tudo que poderia colocar nessa receita de bolo. E trazendo aí para a estrutura da governança, eu tenho visto, né, eu acompanhei alguns processos de perto, como é que a gente mantém um processo de governança abrindo espaço para que essa governança aceite ter uma inovação, uma transformação que também venha de fora. Então, não é só o que nós decidimos no nosso fórum que é a verdade absoluta. É como é que eu consigo identificar stakeholders, identificar referências, identificar até potenciais parceiros, ou empresas para eu co-criar essa transformação que tragam a segurança que eu preciso dentro da minha governança, a segurança que eu preciso dentro do meu compliance, mas tragam a transformação que eu estou buscando também. Então, trazer isso, né, esse processo de mudança na governança, eu gosto talvez de enfatizar aqui que não é uma relação que, se bem feita, ela vai te trazer mais risco que oportunidade, muito pelo contrário. Ela bem feita, ela vai te trazer muito mais oportunidade do que risco. Ela pode parecer desconfortável no começo, porque você está pegando algo que é fechado e você está abrindo mão de certos controles. Mas, uma vez sabendo fazer as perguntas certas e estruturando da maneira correta, e eu participei de um projeto assim, que a gente acompanhou esse comitê executivo e foi sensacional o engajamento desse comitê executivo dentro dessa empresa de saúde, de entender que existiam coisas que não se sabia, mas que, devagar, se questionando, trazendo os stakeholders para a mesa, conversando, mas eu tenho medo porque tenho risco de compliance. Traz compliance. A pessoa trouxe isso, mas precisa de uma equipe multidisciplinar que tem uma lista de dados.
traz analista de dados, traz compliance, traz legal, traz privacy. Não tem problema. Não é sobre ninguém. Ninguém quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer algo que seja sustentável e que gere valor para o setor de saúde como um todo, e aí volta naquela parte de colaboração, mas também para a empresa. Então, esse meu exemplo de governança disruptiva é porque a matriz inicial de saúde, ela tem esse silo, né, do meu controle, e conseguir abrir isso e dar espaço para o que vem de fora, eu acho que a gente ainda está na jornada, eu não acho que o mercado está mais para o aberto do que para o fechado, mas sem dúvida nenhuma a gente está avançando, e eu acho que é uma grande parte dessa disrupção é saber deixar nessas camadas de abertura do que passa na membrana, do que não passa na membrana, em que capacidade. Obrigado, Tami. Adorei o exemplo, porque ele é um exemplo, vou dizer que até, como você falou, né, avançado para algumas empresas ainda hoje, em 2023, que é a abertura da vulnerabilidade de dizer que eu não sei o que eu não sei, ou eu não sei o que eu sei, né? E eu estou disposto a desaprender, e me diz aí como é que é o jeito certo que eu deveria estar fazendo, né? Então, muito massa. Priscila. Vamos lá. Eu acho que a gente vai ter 2 cenários, né? A indústria da saúde, ela hoje tem as empresas tradicionais, porque você tem um negócio tradicional, que com sua história, né? Com seus processos estabelecidos, ouso dizer, com seus processos, com a sua governança, né? Seja ela qual for ali, e vai ter os negócios novos que vêm numa linha disruptiva. Mas ambos sofrem com um desafio, quando a gente fala de governança, que é deixar esse assunto de lado. E aí, para as empresas tradicionais, a hora chegou, e fazer esse movimento que a Tami estava falando, né? De assim, depois, o mudar depois, não adianta, não vai ser espontâneo, né? Não é que a força de trabalho vai se organizar e falar, não, tem uma sugestão aqui e começa a acontecer. Não vai. E para as novas, elas acham que elas têm tanta ideia e tanta coisa para tirar do papel e pouco braço, que esse assunto fica para depois. E isso é um risco, né? Então, assim, para as novas tá aí a oportunidade de já começar pensando nisso, e não significa que vai acertar logo de cara. Mas se essa pauta tá constantemente na mesa, você continua olhando, revisitando e vai dando certo. O que você não pode deixar para depois. Mas as empresas que já estão estabelecidas vão precisar começar a puxar mais esse assunto e ver o que elas conseguem fazer, convidar o time, se expor. Tem vulnerabilidades, como foi dito, né? Então, é possível, mas dá trabalho, mas dá mais trabalho não tocar no assunto do que conduzir a mudança, né? Do que ser protagonista nesse processo. E o máximo que vai acontecer é que, assim, ou vai ficar tudo do jeito que tá, né? Fica no status quo, o que não é bom, ou você corre mais riscos, né? Quando fala de, não, isso eu não posso, porque na saúde é diferente, não dá, o risco é grande. Se você não faz nada, o risco é grande, porque o profissional de saúde, ele é sempre bem intencionado e ele quer fazer de tudo para salvar o paciente. Porque na hora H, é ele que está ali com uma vida nas mãos e ele se sente responsável, ele foi treinado para isso. A cabeça do profissional de saúde é vou salvar vidas, né? E nessa de vou salvar vidas, você acaba fazendo de tudo e mais um pouco. Inclusive, fugir de alguns protocolos, criar caminhos alternativos que muitas vezes atendem, né? Mas às vezes não, às vezes você vai começar a criar silos de dados, às vezes você vai começar a criar coisas que não são seguras e não estão sendo vistas, mas já que tem uma barreira, o brasileiro, principalmente, é muito criativo, né? E ele gosta de solucionar. Então, assim, ele vai partir para ação, vai achar uma resposta e vai dar um jeito. Tudo é bem intencionado, né? Mas olha o risco que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, outro, né? Vira um negócio sem controle. E aí você perde o controle. Você achando que tinha um controle centralizando, você perdeu o controle. Essa é a diferença de você ter uma governança, e aí quando a gente vai falar de coisas escaláveis, uma governança que permite algo mais horizontal, que descentralize o poder da iniciativa, ela é muito mais segura e, inclusive, tem mais possibilidade de controle no sentido positivo da coisa, tá? Ela proporciona muito mais controle, porque ela é transparente e preparada para isso, do que o modelo que você centraliza,
né? Então, trago esse alerta, porque, infelizmente, mesmo algumas empresas mais novas ainda sofrem com isso por não darem a devida atenção para o tema. Obrigado, Priscila. Eu concordo muito. Acho que sim, são temas, ainda são temas que a gente vai precisar discutir bastante para chegar na governança disruptiva e na empresa exponencial. Mas agora, para deixar um tema de provocação, né? Estamos no final do evento, do dia de hoje. E aí eu vou fazer o inverso agora, para deixar o Carlos pensar um pouco mais, já que ele não é da saúde. Mas eu queria que vocês dessem a aposta de vocês para os próximos meses ou anos que estão por vir, sobre quais são as tecnologias que vão mudar a saúde, que vocês sentem que vão ser game changer, que vão ser aquelas que deveriam estar na agenda de qualquer executivo, de qualquer governança, que deveriam estar sendo discutida por eles. Eu vou pegar o meu exemplo, que o meu exemplo acabou de chegar aqui em casa. Eu estou fazendo um trabalho voltado com biomarcadores, estou no Centro de Longevidade Global, eu estou em Portugal daqui a pouquinho, inclusive, para discutir sobre esse projeto. E chegou 2 testes da Genera aqui, não quero fazer propaganda, pelo amor de Deus, mas é um modelo onde é voltado para medicina de precisão, é voltado para análise de biomarcador mesmo e acompanhamento disso dentro de uma saúde para healthcare e não para sick care. Então, eu acredito que isso aqui é o tipo de mudança que, quando exponencializado, quando barateado, quando se tornar commodity dentro de um nível de uso, a gente vai conseguir fazer mudanças muito grandes na saúde, personalizando, personificando tratamentos e abordagens de cuidado. Vai ter um grande desafio para fazer isso depois sobre educação do profissional de saúde. Mas eu acho que isso aqui é uma tecnologia emergente, né, que vai mudar, que são esses testes rápidos genéticos. E eu quero passar para Priscila, para fazer a volta agora, Priscila, depois Tami, depois Carlos, para vocês darem a opinião de vocês aqui sem nenhum juízo de valor, o que vocês acham, né? Nas minhas N interações com o mercado de saúde, parece uma máxima, mas medicina de precisão, personificação, linhas de cuidado personalizada é o que eu tenho conversado constantemente com enfermeiras, médicos e técnicos de saúde. Então, minha aposta é essa, tá? Priscila, o que você acha? Vamos lá. Eu concordo, eu vou numa linha muito parecida. O que eu pensei quando você fez a provocação foi a customização em massa, né? A possibilidade de personalizar o cuidado, mas de maneira massificada. E aí, quando eu penso nisso, me vem muito o finalmente conseguirmos explorar o poder dos dados que são coletados na saúde. A gente tem muito dado e usa pouco. E aí, ferramentas de inteligência artificial e principalmente generative AI agora vem para dar essa potência. Pensando que a gente tem algumas limitações, né? O conhecimento na área da saúde, ele dobra a cada 2 meses, a gente não dá conta enquanto profissional de acompanhar. Os dados que são gerados a partir do paciente também são volumosos e a gente não dá conta de processar isso enquanto ser humano, né? Poder computacional existe. Então, a minha aposta vai na exploração dos dados como um ativo, usando a tecnologia de inteligência artificial, seja ela tradicional ou generative AI, para essa personalização em massa, mudando aí o que a gente tem de futuro de saúde. Incrível, eu acredito muito nisso e hoje em dia, eu vi esses dias, até para curiosidade de muitos aqui, não sei quantos de vocês estão realmente trabalhando com GenAI, mas eu vi um modelo sendo construído de análise de comportamento e de linhas de cuidado de paciente, onde foi sendo sugerido para a GenAI, usando alguns plugins, que ela tinha que assumir ali a personificação de um paciente diabético com tal característica, um paciente oncológico com tal característica, um médico com esse arquétipo, um enfermeiro com outro arquétipo. Depois colocou todo mundo, as IAs, para conversar e discutir sobre as principais dores e necessidades, dali saiu um report. Bizarramente, se você comparava aquilo com um report real, parecia que foi um negócio montado com pessoas reais. Então, quando você fala do uso da GenAI para personalizar cuidado, tudo isso, eu diria até que a gente vai poder fazer o que a AMD Clone lá em Israel fez durante a pandemia, que é a criação de dados sintéticos de paciente dentro de prontuários que não tinham os dados completos integrados. Eles criaram ali dados sintéticos, achei massa o que você trouxe. Muito legal, é bom ponto. Tami, sua cabecinha eu sei que ela é extremamente conectada, então tô ansioso. Eu não sei, aí é que quando a gente fala em tempo, principalmente na velocidade que as coisas estão mudando, é tipo assim, o que significa o futuro. Né? Então eu vou pegar o gancho em vocês dois e daí separar o que para mim é tipo futuro curto prazo, com bastante desafio, e putz, se a gente chegar nesse futuro eu tô super feliz. E um futuro longo prazo que me preocupa muito e tem a ver com o que a gente está discutindo também. Então, futuro curto prazo, indo na linha do que a Priscila trouxe,
para mim, menos tecnologia e mais transformação através da tecnologia, que é a utilização de dados. Eu acho que nós vamos parar de inserir coisas e começar a usar as coisas que a gente já tem. Eu realmente espero esse futuro próximo. Eu vou dar um exemplo sem dar o nome do local, mas eu fui fazer um exame recentemente e eu uso smartwatch e eu tenho tudo registrado de sono, a alimentação, a exercício, o que vocês imaginarem. Eu, em teoria, seria o paciente perfeito para esse tipo de teste. E fui fazer esse exame e me pediram os dados. Posso acessar? Falei, cara, vai ser o melhor exame da minha vida. Vai ser mágico, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu fui muito feliz. Né? Normalmente você não vai feliz para fazer exame, mas eu fui muito feliz. Eu cheguei lá, me receberam com toda a educação, me entregaram um papel, uma caneta e falou, você pode preencher seu nome, seu telefone, seu endereço e seus dados, por favor? E daí dados aqui entendam, sei lá, peso, você pratica atividade física, enfim. E é recente, gente. Então, quero muito, vamos discutir, mas tem muita coisa que tá na nossa mão, sabe? Que, tipo assim, eu não preciso trazer mais tecnologia. Pega que tem, não precisa, tá barato. Só que também não é fácil, né? Então vamos olhar para o outro lado. É muito complexo, é um grande laboratório com um sistema de muito atendimento. Tem que treinar os HCPs, tem que treinar os próprios protocolos, tem que treinar o mecanismo de monetização, porque eles não recebem para fazer essas análises. Então tem muita coisa para mexer. Então, para mim, futuro perto, putz, só pega o dado que você pediu e usa ou não pede. Tá? Então é isso daqui. Futuro longínquo e é onde me preocupa, e daí pegando a genética, eu faria igual o Silvio Santos fez quando anunciou a Netflix sem querer. Fala assim, olha, não foi comercial, mas se quiser um cupomzinho eu tô aceitando, Bruno. Mas, de qualquer forma, eu tenho estudado muito, por curiosidade, a parte de biogenética, né? E eu acredito muito nisso do futuro, tá? Eu acho que a gente... eu gosto muito da frase, a gente vai ter que redefinir o que é saúde, porque o princípio de saúde é um antagonismo de doença. E se a gente dominar a biogenética o suficiente, doença deixa de existir. Então, o que é o padrão onde você equilibra a saúde com saúde? Né? Tipo assim, eu não tenho mais doenças. Eu geneticamente não tenho estes problemas. E daí, para mim, a discussão não é a tecnologia, mas eu acho que a gente precisa começar a conversar desde já, porque historicamente a gente primeiro chega com a tecnologia e depois com a discussão, é toda a parte de bioética. Eu sou cliente, né, desse negócio e eu acho que a gente meio que acha bonito, eu acho que tem um baita de potencial, mas as conversas não são fáceis e a gente tende a evitar as conversas difíceis. Então, o futuro do futuro para mim é genética, mas eu não esperaria a tecnologia chegar e daí voltando para a governança para a gente começar a discutir, porque é bem complicado e a gente vai ter que definir o que a gente vai querer aí para esse futuro. Muito bom, muito bom. E você me fez lembrar de um curso que eu fiz de conselheiros recentemente, não desses de startup, mas conselho mesmo estratégico, que tratava a adoção em conselhos de tecnologias disruptivas, de indústrias tradicionais mesmo, né, fora da nova economia. E um dos pontos que trazia era o que você trouxe agora, né? Antecipe, né? Pegue o que está no H3 e coloque ali como 2 tópicos que vão ser discutidos hoje constantemente dentro da sua pauta recorrente de conselho, para que vocês criem opinião, que vocês discutam um assunto para ter opinião própria. E em cima disso, depois você decide se é prioridade ou não. Não esquece se é prioridade ou não. Discutam sempre sobre esse tema. Sei lá, bioética. Caramba, não sei nem o que é isso. Beleza, então começa a discutir, né? Desde o zero até criar uma opinião. Cria uma opinião, vê se faz sentido. Então, legal, adorei muito o tema e eu vou deixar aqui anotado que eu achei esse é um assunto que eu converso sobre, mas eu nunca aprofundei. E eu acho que é o momento agora para aprofundar esse timer aqui, que falta 5 minutos para acabar o painel. Acho que é o time para a gente começar a olhar isso. Então, vou passar para o Carlos agora, e aí ouvindo de alguém que não é da saúde, que eu acho que vai ser interessante também, para você como usuário da saúde, ou até se você tiver alguma experiência em saúde, Carlos, o que você pensa, o que é uma aposta para você, assim, que seria game changer na saúde, de inovações, tecnologias, enfim? Bom, escutando vocês aí, obrigado por ter me dado tempo agora para dar uma pensada, né?
Mas escutando vocês, e de novo traçando um paralelo com o mercado financeiro, foi até engraçado escutar vocês colocarem, em especial a colocação do Tami no final, que no próprio mercado financeiro, eu diria que ainda hoje é surreal. Você tem um volume enorme de informação e dados sobre as pessoas e esses dados são muito pouco usados, né? É incrível, né? Hoje, dentro de uma mesma instituição, você tem que ficar preenchendo o cadastro 2, 3 vezes. Você fala, realmente é frustrante algumas vezes, né? Então, assim, eu acredito muito que o aprendizado, aprender a usar dados, parar de pedir e sim usar o que já tem, que nem a Tami colocou, é muito importante. Eu acredito que é o que vai acontecer. Eu acho que tecnologia vem contribuindo e vai contribuir ainda mais para isso, mas precisa, sim, uma atenção para começar a usar dado. E eu te falo assim, por exemplo, aqui, num caso prático, a gente aqui na Avenue, acho que é o benefício de todo mundo, todas as startups e todo mundo que começa, diferente de pegar pedra e lapidar, que nem você falou, Bruno, as que pegam no papel zero talvez tenham essa vantagem de poder repensar e construir com racional. Lapidar a pedra é sempre mais difícil. Mas as que começam do zero, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem uma atenção muito grande nisso, né? De usar toda a informação que você tem, que é muito rico, para poder entregar para o cliente, poder ter eficiência e ganhar escala, entregando algo para o cliente sem perder a particularidade de cada um, mais ou menos que a Priscila falou. Quer dizer, a gente vê isso no mercado financeiro e eu acredito que isso deva acontecer em saúde, muito mais até, né? Também sou adepto do relógio, uso. Eu acho incrível que nunca ninguém me pediu essa informação, é surreal, né? Aqui eu tenho até oxímetro, tem tudo. Então, eu acredito que usar dados de uma maneira efetiva é o próximo grande passo. Muito bom. Eu cansei tanto de usar smartwatch desde o início que eu fui de novo pro analógico e estou mais feliz assim, já que ninguém usava e esse aqui não precisa ficar apitando o post do WhatsApp aqui, né? A notificação mexendo com minha saúde mental, eu voltei pro tradicional, tá? Então, muito massa, gente. Acho que a provocação era essa mesmo. Então, acho que a gente tem um consenso aqui, dados sobre tudo, né? Eu trouxe o exemplo aqui de dados genéticos, mas dados de experiência, dados que a gente já tem disponível pra caramba aí, e interoperabilidade é um tema que se discute há alguns anos, e que eu diria que mesmo há alguns anos sendo discutidos, se você perguntar para várias pessoas da saúde super renomadas, poucos sabem o que realmente é a interoperabilidade em saúde. Vão achar que é integrar dados, e não é isso. Então, eu acho muito legal. Obrigado pelo comentário de vocês. Temos mais um minutinho aqui, eu vou fazer muito mais agradecimento e passo para vocês também fazer agradecimento. Então, últimos painéis. Para mim, esse é um tema que tem que ser discutido. Eu sou um apaixonado, como eu já falei, pela saúde. Tive a sorte de passar por mercados mais avançados, né, vou chamar assim, como o mercado financeiro. Hoje estou muito atuando dentro do público, que também é um setor que precisa de atenção. Então, queria deixar aqui o agradecimento a toda a equipe da Iniciativa FIS, Josier, ao Rodrigo, enfim, a Manu, todo mundo aqui que, mesmo com tanta complexidade de preparar um evento tão complexo como esse, consegue fazer isso de um jeito caoticamente interessantíssimo, com tanto conteúdo junto. Eu fico vendo, não sei vocês, eu fico vendo os painéis depois quando eu tenho um momento, porque tem muita gente boa nos painéis discutindo. Teve a Lorice, presidente da Roche, teve o Chap num painel junto com o Mandetta. Então, assim, são uns negócios que se você para ouvir, você aprende muito. Então, eu que sou viciado em conhecimento, tenho ouvido muito. Então, parabéns, queria agradecer a vocês três pela abertura, pelo bate-papo gostoso aqui e saudável, e pelas ideias que vocês trouxeram e pelos desafios também que eu coloquei aqui no meio da mesa que vocês toparam. Vou passar aqui para vocês uma mensagem, né, um plá para todo mundo para a gente fechar o painel. Carlos. Queria agradecer aqui a oportunidade e foi muito bacana poder participar desse painel com vocês aqui, num tema que para mim é novo, né? Não é novo, é diferente, né? Espero poder ter contribuído de alguma forma. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Carlos. Contribuiu sim. A gente ainda tem que beber mais da fonte do setor financeiro, não só como consumidor, e sim como estrategistas juntos. Tami. Bem, agradecer a vocês, Priscila, Carlos, Bruno, foi super divertido. Eu espero que para quem assistiu também.
porque você entra, né, para aprender e compartilhar, e eu acho que esse, talvez fechando nessa ideia da governança, que seja isso, que a gente esteja aberto a entender que está mudando, e que discutir e compartilhar e tomar decisões é o caminho que eu realmente acredito que talvez nos leve a construir uma sociedade melhor. Mas obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Tami. Priscila. Queria também agradecer o convite e agradecer vocês pela discussão. Acho que é gostoso quando a gente sai diferente, né? Quando essa 1 hora que a gente passou aqui agregou, eu espero ter contribuído, mas acho que primeiro eu queria agradecer vocês porque me agregou bastante. E a mensagem para o público essa discussão é importante e que a gente não tenha medo também de compartilhar os erros, de compartilhar as dúvidas, porque a gente acaba tendo um viés, né, de publicação acadêmica, que a gente só publica os resultados positivos e as coisas positivas, e as coisas boas, os aprendizados, mas o erro também é resultado. Né? Então, que a gente consiga compartilhar e crescer a partir disso. Não, você provavelmente não é a primeira pessoa, nem a primeira empresa a errar dessa forma. Então, é bacana que na hora que você faz isso, você se conecta com outras pessoas que passaram pelo mesmo desafio em busca de uma solução melhor. Obrigado, Priscila. Então, com isso, concluo o painel. Deixar um abraço para todos, um excelente final de semana e restinho de ano também. Obrigado, pessoal. Um abraço. Abraço a todos.